Vamos lá, Dia dos Pais, segundo domingo do mês de agosto do ano de 2020. Chegou aquele dia que quem ama, ama e quem detesta, detesta mesmo. Quem tem alguma dor, quem tem algum trauma, quem tem alguma questão, odeia o Dia dos Pais. Eu não sei qual é o lugar que esse dia ocupa para você aí no seu coração, mas eu vim aqui conversar um pouquinho com você sobre este homem que é o seu pai, esse ser humano que muitas vezes foi idealizado pelo filho, foi amado e odiado devido às expectativas que cada um de nós vamos criando a respeito dele. Quando eu estava pensando no que falar para você nesse vídeo hoje, eu pensei em conversar um pouco sobre o mito do pai herói. Você já parou para pensar o fardo e o peso que os pais carregam de ser o nosso herói? O que é um herói, não é? Uma figura que representa poder, soberania, que sabe tudo, que pode tudo, que consegue tudo, que veste uma capa e que com a sua capa salva o mundo. E mais do que isso, salva a gente do mundo. Salva o seu filho ou a sua filha das dores, dos traumas, das desilusões, que dá para o seu filho tudo o que ele precisa. Esse é o pai herói. Esse é o pai que não existe. Esse é o pai que nós criamos na nossa cabeça e no nosso coração, e por isso nós sofremos, nós choramos e detestamos muitas vezes aquilo que vem dele, porque não é tão grande como aquilo que um herói pode nos dar. Hoje eu vim falar para você que um pai é uma figura muito comum. É um ser humano muito normal. É um ser humano que não é dotado de poderes mágicos. É um ser humano que não é dotado de características especiais, mirabolantes, grandiosas, só porque se tornou um pai. Um pai é um ser humano que nasceu dentro de uma família, assim como eu, assim como você, que foi uma criança um dia, que foi criado ou não por um pai, que foi amado ou não por um pai também, por um outro homem, que viveu em um contexto, às vezes, de escassez, de privações, de dores, de pobreza, de miséria, de abuso, de violência, de faltas. Um pai que recebeu ou não o carinho de uma família e que quando criança também tentou entender o mundo assim como nós, que quando criança também se sentiu necessitado de tantas coisas e muitas vezes não recebeu, às vezes recebeu demais, às vezes recebeu de menos, e foi crescendo dentro de uma família, dentro de um contexto social daquela época, dentro das vivências dos seus pais, da sua família, dentro das possibilidades que existia dentro daquele meio, possibilidades intelectuais, culturais, filosóficas, sociais. Este é o pai. E que foi crescendo, estudando ou não, trabalhando ou não, tendo oportunidades ou não, sendo aceito pela sociedade ou não, sendo ajudado pela sua família ou não. E um dia conheceu uma mulher, fruto de uma história de amor ou não, dentro, de uma história de amor ou não. Esteve com ela numa relação sexual, dentro de um casamento ou não, dentro de uma situação ideal ou não. E no meio de tantos nãos, a vida disse sim. E você foi gerado. E você chegou.
Mas a vida desse pai não parou, não mudou no sentido dele ser curado, dele naquele momento ter recebido superpoderes só porque nós chegamos. Não. Em detrimento a todos esses fatos, todos esses contextos de vida deste homem agora junto dessa mulher, você chegou e você foi recebido da forma como foi possível, diante das circunstâncias que existia naquela época. Você foi recebido nessa família, você chegou até aqui e o seu pai deu a você exatamente o que era possível, exatamente o que ele tinha. Ninguém dá a outra pessoa aquilo que não tem. E hoje você está aqui. Você está aqui ouvindo essa mensagem. E você está aqui por toda essa história. Você está aqui porque essa história se fez exatamente como ela se fez. Você está aqui porque você é fruto de uma história entre um homem e uma mulher. Essa é a sua história. 50% de nós é o nosso pai, 50% é a nossa mãe. Nós estamos aqui porque nós fomos colocados na vida, nós recebemos a vida através desses dois seres. E em especial o nosso pai, que hoje nós falamos sobre ele aqui. Ele contribuiu com 50% de tudo aquilo que nós somos. E o que nós precisamos dele? Você sabe? O que você hoje precisa do seu pai? Você precisa dele, aquilo que você já recebeu. Vida. Um pai existe para nos dar a vida, junto com a nossa mãe. Da forma como foi possível, da forma como veio. Essa vida chegou até nós, nos invade, e hoje nós estamos aqui para dar continuidade àquilo que é possível a nós, dentro desse oceano de possibilidades, que é a vida. Os nossos pais, o nosso pai é um homem comum, é um homem que sofreu, é um homem que viveu traumas, é um homem que viveu dores, e isso que nós precisamos entender. Agora, como adultos que somos, nós conseguimos olhar novamente para esse homem, não mais como uma criança que espera salvação, que espera um salvador, que espera que venha alguém e que resolva todos os seus problemas. Criança é assim e tudo bem, mas agora nós somos adultos e podemos olhar para esse homem como um ser humano e agradecer aquilo que foi possível ser dado a nós. E nunca nós podemos considerar que a vida é pouco. Imagine só, o que pode ser maior do que a vida? Vanessa, mas ele não pôde estar com a minha mãe. Vanessa, ele não pôde cuidar de mim. Vanessa. Tantas coisas nós poderíamos falar, mas o mais importante se cumpriu. Nós estamos aqui. E nós precisamos aceitar essa força dessa ancestralidade, dessa história que veio da nossa família paterna, para que nós possamos seguir em frente agora a nossa própria história. Íntegros. O que é estar íntegro? É estar integrado dentro de nós a força das nossas raízes, do nosso pai e da nossa mãe, para que agora, como uma árvore, nós possamos continuar a nossa jornada, fazendo aquilo que não foi possível a eles. E é muito importante que nós possamos olhar com amor para a nossa história, porque enquanto nós não nos apaziguarmos com os nossos pais, com o nosso pai, nós não temos força, nós não temos energia para sair para fora, para ir para a vida. O nosso pai é o contato com a realidade. Por isso que ele não é perfeito. Porque a realidade não é perfeita e ele que nos apresenta o mundo, ele que nos apresenta a realidade. É muito importante nesse dia
que nós possamos olhar para o nosso pai. E nesse momento eu estou dizendo do pai biológico. É aquele que nos trouxe à vida junto com a nossa mãe. Todas as outras pessoas que fizeram uma função paterna na nossa vida, nós vamos olhar com muito amor. Se você tem um padrasto, se você tem um tio, um avô, um primo, um irmão que fez uma função paterna na sua vida, agradeça, olhe com muito amor para essa pessoa, mas jamais se esqueça que uma função paterna só pode existir, só pode ser feita se esse indivíduo existe. Se esse indivíduo, né, essa criança, esse filho existe. E esse filho só existe porque houve um pai. Então só existe um padrasto porque existe uma criança que foi gerada por um pai. Só existe essa possibilidade de alguém fazer uma função paterna na vida de outro ser, porque esse ser foi gerado. E foi gerado por um papai e uma mamãe. Então, dentro da hierarquia, este pai biológico vem primeiro. E todos aqueles que vieram a fazer a função paterna na vida deste indivíduo vêm depois. Não existe essa história que a gente escuta tanto, né? A minha mãe foi o meu pai e a minha mãe. A minha mãe fez um papel de pai na minha vida, ou é como um pai para mim. Isso não é possível. Por melhor que seja uma mãe, ela é a mãe. Ela só pode dar ao filho 50%. Os outros 50% vêm do pai. Por isso que é tão importante que nós venhamos integrar essa força dentro de nós, para que nós possamos seguir fortes na vida. Eu desejo a você nesse dia um feliz Dia dos Pais. Que você consiga integrar dentro de você essa força da vida que vem das suas raízes para você. E possa tomar esse presente e parar de brigar com a vida para que você possa seguir em frente. Que você possa olhar para essa figura, que não é uma figura perfeita, que não é uma figura idealizada, exatamente como ela é. E possa receber dela aquilo de mais precioso que ela pode te dar, a vida. E agora, com esse grande presente nas mãos, que você possa tomar essa vida e fazer um excelente uso dela, em honra, em gratidão a todos aqueles que vieram antes de você e talvez não tiveram a mesma possibilidade de usar a vida de uma forma saudável e feliz. Um grande abraço e um feliz Dia dos Pais para todos os pais e para todos os filhos. Eu sou Vanessa Viegrates, desejo a vocês sempre plenitude de vida.